Sua imprestável! Olha a merda que você fez! Acabou com o tapete! A voz de Verônica Lacerda, afiada como uma navalha, rasgou o silêncio opressor da mansão dos Albuquerque. Sofia Ribeiro, 26 anos, congelou no lugar, o rodo de limpeza escorregando de sua mão e batendo no chão com um baque surdo. Seus olhos aterrorizados caíram para o piso da sala de estar, e seu estômago despencou como uma pedra em um poço. Ali, bem no centro do imaculado tapete Aubusson, uma obra de arte que valia mais do que tudo que ela possuía, uma mancha escura de alvejante se espalhava como uma doença, uma ferida aberta no luxo da casa. Meu Deus, Dona Verônica, me perdoa. Foi um acidente, eu juro por tudo que é mais sagrado. A voz de Sofia era um fio, frágil e trêmulo. Ela se ajoelhou, as mãos tremendo incontrolavelmente, e começou a esfregar a mancha com um pano seco, um gesto fútil e desesperado. Eram quase 7 da noite de uma quinta-feira cinzenta e chuvosa. Sofia estava no fim de seu expediente, exausta, os músculos doendo pelo dia de trabalho pesado. E agora, essa catástrofe, bem na hora em que Verônica chegava para o jantar semanal com seu primo. 2 horas você vai ficar aí, de 4, esfregando essa sua incompetência na minha cara. Parece que fez de propósito, só para me testar, só para ver até onde vai a minha paciência. Verônica, deslumbrante em um vestido de seda verde esmeralda, que valia mais que o aluguel de Sofia por 1 ano inteiro, a observava de cima, como uma rainha observando um servo miserável. Seus olhos, no entanto, não continham apenas raiva. Havia um brilho frio, calculista, quase satisfeito, enquanto ela assistia à humilhação da faxineira. Não foi de propósito, eu juro. Eu vou dar um jeito, eu prometo. As lágrimas ardiam nos olhos de Sofia, ameaçando transbordar. Ela precisava daquele emprego. Precisava dele como precisava de ar para respirar. A imagem de sua mãe, com o rosto cansado e as mãos deformadas pela artrite, surgiu em sua mente, e ela engoliu o choro, o nó em sua garganta quase a sufocando. De repente, o som de pés pequenos descendo a escadaria de mármore em alta velocidade. Beatriz Albuquerque, de apenas 8 anos, surgiu na sala como um pequeno furacão de cabelos cacheados e indignação. Tia Vero, não briga com a Fia, ela não fez por mal. A menina ofegante parou entre as 2 mulheres, os braços abertos como se quisesse proteger Sofia com seu corpo minúsculo. Seus olhos de jabuticaba, normalmente tão doces, fuzilavam a tia com uma fúria surpreendente para sua idade. Oi, meu anjo. A tia só está explicando para a Sofia como ter mais cuidado com as nossas coisas. O papai paga o salário dela para isso, não é? A mudança no tom de Verônica foi instantânea. Uma transformação camaleônica. A voz agora era mel. O sorriso, pura doçura. Uma performance teatral que Sofia já conhecia de cor e que a fazia sentir um calafrio na espinha. A Fia cuida de tudo e de mim. Ela é a melhor do mundo. Bia cruzou os bracinhos, o beicinho de teimosia bem desenhado em seu rosto infantil. Ela não engolia o teatro da tia. Nunca engoliu. Foi nesse exato momento que a pesada porta de carvalho se abriu, rangendo suavemente. Ricardo Albuquerque, 35 anos, entrou, a pasta de couro em uma mão e o cansaço do dia estampado no rosto. Era um homem alto, de porte elegante, mas seus olhos cinzentos, de um tom raro e profundo, tinham uma gentileza que o diferenciava de todos os outros patrões ricos e arrogantes que Sofia já tivera em sua vida. Boa noite. O que está acontecendo aqui? Ele parou no hall de entrada, absorvendo a cena tensa. Sofia de joelhos, parecendo uma criminosa prestes a ser executada. Verônica empertigada como uma general vitoriosa. E sua filha, a pequena Bia, em posição de combate, pronta para defender sua amiga. Oi, Ricardo.
A sua funcionária teve um pequeno contratempo com o tapete. Nada grave. Eu só estava orientando. Verônica sorriu para o primo. Um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Mas Ricardo sentiu a eletricidade no ar. Sofia parecia aterrorizada demais para um simples contratempo. Verônica, foi só um acidente. Acontece. Não precisa de tanto drama. Ricardo falou com uma calma firme, e Sofia ergueu os olhos, o coração dando um salto de surpresa e gratidão. Era a primeira vez que alguém a defendia, especialmente na frente da fúria de Verônica. Obrigada, Dr. Ricardo. Me desculpe de verdade. Vou ser mais cuidadosa. Bia aproveitou a brecha na tensão e correu para abraçar a cintura de Sofia, afundando o rosto em seu uniforme. Viu, papai? Foi só um acidentezinho bobo. A Fia não fez nada de errado. Verônica observou a cena, o sangue fervendo lentamente em suas veias. A cumplicidade, a intimidade entre Ricardo, Bia e aquela faxineira estava ultrapassando todos os limites aceitáveis. Algo precisava ser feito. E logo. Bom, que tal a gente jantar? Estou faminta. Ela disse, quebrando o momento com uma voz falsamente animada. Enquanto os primos se dirigiam para a imponente sala de jantar, Sofia terminou de guardar os produtos de limpeza. O armário, um cubículo apertado debaixo da escada de serviço, era o seu pequeno refúgio. A porta emperrava um pouco, o cheiro de desinfetante era forte, mas era o seu canto. Ela não percebeu o olhar atento e predatório de Verônica, seguindo cada um de seus movimentos, mapeando seus hábitos, seus espaços. Tchau, minha princesa. Até amanhã. Sofia se despediu de Bia, que, como sempre, foi até a porta da cozinha para lhe dar seu abraço de boa noite, um ritual sagrado para as duas. Tchau, Fia. Sonha com os anjos, tá? A voz da menina era um bálsamo para a alma ferida de Sofia. A faxineira deixou a mansão e enfrentou a longa e cansativa jornada para casa. Um ônibus lotado, um trem barulhento e mais 10 minutos de uma caminhada apressada por ruas mal iluminadas. Quase 1h30 de trajeto. Mas ela não se importava. Aquele emprego, apesar de Verônica, era a sua salvação. A única coisa que a mantinha de pé. A casa que dividia com a mãe, um sobrado simples num bairro operário da periferia, era pequena, mas impecavelmente limpa e arrumada. Era o seu refúgio, o seu porto seguro. Mãe, cheguei. Dona Helena Ribeiro estava na poltrona da sala, crochetando um casaquinho de bebê para uma vizinha. Aos 63 anos, a artrose nos joelhos e a diabetes a forçaram a uma aposentadoria precoce. Ela tinha sido cozinheira de mão cheia a vida inteira, e suas mãos, agora nodosas e doloridas, ainda insistiam em criar. Como foi o dia, minha filha? Sofia hesitou por um instante. Não queria despejar suas angústias e humilhações sobre os ombros já tão cansados de sua mãe. Foi tudo bem. Cansativo, como sempre, mas normal. A senhora tomou os remédios na hora certa? Tomei, sim. Mas a insulina está no fim, filha. Sofia abriu a bolsa e contou o dinheiro que sobrara do Vale Transporte. O salário da casa do Dr. Ricardo, somado ao que ganhava fazendo faxinas extras nos fins de semana, pagava as contas, o aluguel e os remédios. Mas não sobrava um único centavo para um imprevisto, para um sonho, para um respiro. Amanhã eu compro mais, não se preocupe. Minha filha, você trabalha demais, se mata de trabalhar. 2 faxinas, às vezes 3, para sustentar essa velha doente. A voz de Dona Helena era carregada de uma culpa que partia o coração de Sofia. A senhora não é velha e não é doente. É a minha rainha. E eu gosto do meu trabalho. A senhora me criou para ser forte e batalhadora, lembra? Sofia deu um beijo na testa enrugada da mãe e foi para a cozinha esquentar o jantar. Enquanto o feijão esquentava no fogão, os pensamentos voltavam, inevitáveis.
A humilhação de Verônica ainda ardia em sua pele, mas o abraço apertado de Bia e a defesa inesperada de Ricardo eram como um bálsamo quente em uma ferida fria. Aquela menina era uma luz, um pequeno anjo em sua vida. Do outro lado da cidade, na opulência silenciosa da mansão Albuquerque, Verônica terminava o jantar com Ricardo. Durante toda a refeição, ela o estudou com a precisão de um cientista. Ele estava aéreo, distante, brincando com a comida no prato, os olhos perdidos em algum ponto da parede. Você está estranhamente quieto hoje. Algum problema no escritório? Não, tudo certo. Só o cansaço de sempre. Mas Verônica sabia que não era cansaço. Era o efeito Sofia. Ela via o jeito que os olhos dele brilhavam sutilmente quando Bia contava alguma travessura que tinha feito com a faxineira. Via como o humor dele mudava, se tornava mais leve, quase jovial, nos dias em que Sofia estava na casa. Ela via e odiava o que via. Ricardo, posso dormir aqui hoje? Está começando a chover forte e meu apartamento é tão longe. A mentira saiu fácil, natural. Claro, Vero, você sabe que a casa é sua. Depois que Ricardo subiu para dormir, Verônica ficou na sala, a mente trabalhando a 1000 por hora, tecendo uma teia de maldade. Aquela situação precisava de um fim, e ela sabia exatamente como provocá-lo. Na semana anterior, movida por uma curiosidade doentia, uma necessidade de conhecer as fraquezas de sua rival, ela tinha seguido Sofia. Viu o bairro simples, a casa modesta, e de longe viu a mãe de Sofia, mancando até a padaria. Descobriu através de uma conversa casual com o padeiro sobre a saúde frágil da senhora. Perfeito. Sofia precisava desesperadamente de dinheiro. Era vulnerável. Verônica tinha comprado, há alguns meses, um par de brincos de esmeralda. Uma peça cara, valiosa o suficiente para justificar uma acusação de roubo, mas não tão extravagante a ponto de Ricardo duvidar que ela os tivesse. Uma herança de família, ela diria. Um valor sentimental incalculável. Na manhã seguinte, muito antes de Sofia sonhar em chegar, Verônica desceu para o andar de baixo. Ricardo já tinha saído para a empresa. O silêncio da casa era seu cúmplice. Ela foi direto ao pequeno armário sob a escada e, com as mãos enluvadas, escondeu os brincos no fundo, atrás de uma lata de cera velha e esquecida. A armadilha estava montada. Agora, era só esperar a presa, inocente e alheia, caminhar direto para ela. Pontualmente às 8, Sofia chegou, o rosto ainda marcado pelo cansaço da noite mal dormida. Cumprimentou Verônica, achando estranho encontrá-la acordada tão cedo, mas não disse nada. Bom dia, dona Verônica. Dormiu bem? Oi, Sofia. Dormi maravilhosamente. Tão bom não ter que dirigir naquela chuva torrencial de ontem à noite. Sofia assentiu e foi buscar seu material de trabalho, o balde, os panos, a sua rotina. Mal sabia ela que estava caminhando para o abismo, para o dia que mudaria sua vida para sempre. Verônica esperou por 2 longas e torturantes horas. Deixou Sofia limpar a casa, cantarolando baixo enquanto lustrava os móveis, em seu habitat natural de trabalho e dignidade. Às 10 da manhã, ela decidiu que o espetáculo poderia começar. Sofia, Sofia, vem aqui, por favor! Sua voz era um misto de urgência e pânico ensaiado. A faxineira veio correndo da área de serviço, o rosto pálido de preocupação. Aconteceu alguma coisa, dona Verônica? A senhora está bem? Sofia, você viu meus brincos? Aqueles de esmeralda que eu usei ontem no jantar? Verônica forjou uma expressão de pânico e angústia que mereceria um prêmio. Sofia franziu a testa, buscando em sua memória. Brincos de esmeralda? Não, senhora, não vi. A senhora tem certeza que não guardou? Eu tirei antes de dormir e deixei em algum lugar por aqui. Era um presente da minha mãe. Tem um valor sentimental enorme. Eu estou desesperada, Sofia.
completamente desesperada. O coração de Sofia se apertou em genuína compaixão. Ela sabia o que era perder algo de valor, algo que o dinheiro não podia comprar. Calma, Dona Verônica. Vamos procurar juntas. Eu ajudo a senhora a revirar a casa, se for preciso. Ótima ideia. Você é um anjo. Vamos começar pela cozinha. Às vezes a gente deixa as coisas nos lugares mais estranhos, não é mesmo? As duas começaram a busca. Verônica orquestrava cada passo, cada movimento, fingindo uma procura minuciosa e desesperada, mas sempre, sutilmente, guiando a busca em direção à escada de serviço. Sofia, você guarda suas coisas pessoais naquele armário, não é? Sua bolsa, um casaco. Será que na pressa não caiu lá dentro por engano quando você chegou? Pode ser. Não custa nada olhar. Sofia abriu a porta do armário sem qualquer sombra de suspeita. Afastou sua bolsa modesta, um guarda-chuva velho, e começou a mover os produtos de limpeza. De repente, seus dedos tocaram algo frio e metálico no fundo escuro e empoeirado do armário. Ué, o que é isso? Ela puxou o objeto para a luz e seu sangue gelou. Sua respiração ficou presa na garganta. Era um par de brincos deslumbrantes, com duas esmeraldas profundas e verdes que pareciam encará-la, acusando-a. Sofia os deixou cair no chão como se queimassem sua pele, o ar faltando em seus pulmões, o mundo girando ao seu redor. Meus brincos! Como eles foram parar aí, Sofia? Verônica fingiu um choque perfeito, a mão cobrindo a boca em um gesto de horror. Mas por dentro, uma onda de triunfo cruel e vitorioso a percorria. Eu não sei, Dona Verônica. Eu juro por Deus, pela saúde da minha mãe, eu nunca vi esses brincos na minha vida. Sofia estava em pânico absoluto. Olhava dos brincos brilhando no chão para o rosto acusador de Verônica, a mente girando em um vórtice de confusão, medo e incredulidade. Mas estava no seu armário, Sofia, escondido, no meio das suas coisas. A voz de Verônica era fria, cortante, a sentença já proferida. Dona Verônica, eu trabalho aqui há 2 anos. A senhora me conhece. Eu sou uma pessoa honesta. Eu jamais pegaria algo que não é meu. A voz de Sofia era um fiapo de desespero. Seu mundo, sua reputação, sua dignidade, tudo estava ruindo diante de seus olhos. Nesse exato instante, o som do motor de um carro foi ouvido na garagem. Uma reunião importante de Ricardo tinha sido cancelada de última hora, e ele, sentindo um aperto estranho no peito, decidira voltar para casa mais cedo. O que está acontecendo? Por que essas caras? Ele entrou na cozinha e encontrou a cena congelada no tempo. Sofia, pálida como um fantasma, de joelhos no chão. Verônica, com uma expressão de profunda decepção e tristeza. E os brincos de esmeralda, brilhando no chão como 2 gotas de veneno. Ricardo, eu não queria que você soubesse dessa forma, mas eu encontrei meus brincos, no armário da Sofia. As palavras de Verônica caíram como uma bigorna no silêncio da cozinha. Ricardo olhou para Sofia, que tremia visivelmente, o rosto banhado em lágrimas. Doutor Ricardo, eu não peguei. Eu não sei como eles foram parar lá. O senhor precisa acreditar em mim. Por favor, acredita em mim. Sofia implorava, a voz embargada pelo choro, as mãos unidas em súplica. Foi quando Bia apareceu na cozinha, atraída pelas vozes alteradas e pela atmosfera pesada. O que foi? Por que a Fia tá chorando? A menina correu para o lado de Sofia, segurando sua mão com força, como uma pequena âncora em meio à tempestade. Ricardo estava dividido, torturado. Conhecia Sofia há 2 anos. Ela era a honestidade em pessoa, trabalhadora, e tinha por Bia um carinho genuíno e maternal que o emocionava profundamente. Mas a evidência estava ali, irrefutável, brilhando no chão. Sofia, como você explica isso? A pergunta saiu pesada, cansada, de seus lábios.
Ele queria desesperadamente acreditar nela. Mas como? Eu não sei explicar, Dr. Ricardo. Eu só sei que não roubei. Eu só sei disso. Verônica sentiu que era o momento de dar o golpe de misericórdia, de fechar o caixão. Ricardo, eu sei que é chocante. Ela sempre foi tão confiável, mas os brincos estavam escondidos. Não foi um acidente, foi proposital, no armário dela. Papai, a Fia não é ladra. Ela não roubou, eu sei que não. Eu sinto no meu coração. Bia gritava, a voz esganiçada pelo desespero, agarrada a Sofia como se sua própria vida dependesse disso. Filha, às vezes as pessoas que a gente gosta fazem coisas erradas. É difícil aceitar, mas... Ricardo tentava explicar o inexplicável, mas suas palavras morriam em sua boca. Não é verdade. A Fia é boa. Ela cuida de mim, me ajuda na lição, conta história para eu dormir. Ela nunca faria isso. O coração de Ricardo se partia ao ver o desespero e a fé inabalável da filha. Verônica, a mestra da manipulação, usou sua última e mais poderosa arma. Ricardo, pense na Bia. Que tipo de exemplo é esse para ela? Se você não tomar uma atitude firme agora, ela vai crescer achando que roubar não tem consequências, que a gente pode passar a mão na cabeça de quem erra. Usar Bia, a preocupação com a educação de Bia, sempre funcionava com ele. Ele olhou para a filha, para os brincos, para o rosto banhado em lágrimas de Sofia. O peso do mundo parecia estar sobre seus ombros. Sofia, eu vou ter que te dispensar. As palavras saíram arrastadas, dolorosas, como se rasgassem sua garganta. Sofia fechou os olhos, respirando fundo para não desmoronar ali mesmo, na frente de todos. Eu entendo, Dr. Ricardo. O senhor está fazendo o que acha certo. Não, papai, não faz isso. A Fia não fez nada. Por favor, papai. Bia começou a soluçar. Um choro convulso, recusando-se a largar a mão de Sofia. Ricardo estava sendo esmagado pela pressão de todos os lados. Sofia, eu não vou chamar a polícia. Mas, por favor, arrume suas coisas e vá embora. Hoje. Sofia se ajoelhou, ficando na altura de Bia, e segurou o rostinho molhado e vermelho da menina. Princesa, escuta a Fia. Às vezes coisas ruins e injustas acontecem. Mas a gente tem que ser forte, tá bom? Você vai ficar bem. Não vou, não. Eu não vou ficar bem sem você. Eu quero você aqui comigo. Verônica observava a cena, impaciente, a raiva mal contida atrás de uma máscara de compaixão. Queria que aquele melodrama acabasse de uma vez. Sofia foi até o armário e pegou seus poucos e humildes pertences. Uma blusa de frio surrada, um guarda-chuva quebrado e uma foto amassada que Bia tinha desenhado para ela no seu último aniversário. As duas de mãos dadas, sob um sol sorridente. Tudo coube em uma sacola de plástico de supermercado. Dr. Ricardo, obrigada por esses 2 anos. Foi o melhor emprego que eu já tive. Sua voz era digna, apesar da dor. Ela abraçou Bia uma última vez. Um abraço apertado, cheio de dor, amor e uma saudade antecipada que a rasgava por dentro. Princesa, você é a menina mais incrível e especial do mundo. Nunca, nunca se esqueça disso. Eu não quero que você vá embora, Fia. Não quero. Bia tentou segurá-la, mas Ricardo, com o coração em pedaços, a pegou no colo. Deixa ela ir, filha. É melhor assim. Sofia caminhou até a porta, cada passo pesando 1 tonelada. No limiar, virou-se uma última vez, e seus olhos encontraram os de Ricardo por um segundo, que pareceu uma eternidade. Havia dor, confusão e uma pergunta silenciosa nos olhos dele. Cuidem bem da Bia. Ela merece todo o amor do mundo. E saiu, carregando sua sacola de plástico e seu coração estilhaçado. Da janela da sala, Verônica observou Sofia esperar o ônibus na esquina, o corpo curvado pela tristeza e pela humilhação, sob a garoa fina que começava a cair.
A faxineira chorava em silêncio, abraçada à sua sacola como se fosse tudo o que lhe restava no mundo. Pronto. Problema resolvido. Verônica sussurrou para si mesma, um sorriso discreto e vitorioso brincando em seus lábios. Bia subiu correndo para o quarto, o som de seu choro desesperado ecoando pela casa, agora fria e silenciosa. Ricardo ficou parado no meio da sala, os olhos fixos na mancha escura do tapete, uma mancha que parecia ter se espalhado por sua consciência, perguntando-se se tinha feito a coisa certa, se tinha acabado de cometer o maior erro de sua vida. Verônica, por sua vez, sentou-se no sofá, sentindo o gosto doce da vitória. Agora era só uma questão de tempo, até Ricardo esquecer a faxineira e perceber que a mulher perfeita para ele estava ali, ao seu lado, o tempo todo. Ela só não contava com um detalhe crucial. Bia, do alto da escada, tinha descido em silêncio para beber água e ouviu o sussurro vitorioso da tia na sala. Perfeito! Me livrei daquela interesseira. Agora o caminho está livre para mim. Bia ouviu cada sílaba venenosa, e em seu pequeno coração, uma semente de suspeita, raiva e determinação começou a germinar. A tia Verônica tinha mentido. A tia Verônica era má. E ela, Beatriz Albuquerque, de apenas 8 anos, iria provar. O que você faria se estivesse no lugar do Ricardo? Acreditaria na evidência ou na pessoa que você conhece? E o que dizer da atitude da Verônica? A inveja justifica um ato tão cruel? Me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. E não se esqueça de curtir o vídeo, porque a vingança de uma menina de 8 anos, movida pelo amor e pela justiça, está apenas começando. 3 semanas. 3 longas e cinzentas semanas se passaram desde a demissão de Sofia. Para Bia Albuquerque, pareceram 3 séculos de um exílio em sua própria casa. A menina se transformou. O riso fácil e contagiante deu lugar a um silêncio emburrado e pesado. A energia vibrante que a caracterizava se dissipou em uma apatia que preocupava profundamente seu pai. Papai, será que a Fia arrumou outro emprego? Será que ela tá bem? Será que ela tem dinheiro para comprar comida? A pergunta se repetia como um mantra doloroso, todos os dias. E cada vez que a ouvia, uma pontada de culpa e dúvida atravessava o coração de Ricardo. Ele também sentia uma falta imensa dela. Sentia a falta do cheiro de café fresco que ela preparava todas as manhãs, da casa que parecia mais leve e mais feliz com sua presença, da forma como Bia florescia e se tornava uma criança mais segura e alegre sob seus cuidados. Tenho certeza que sim, filha. A Sofia é uma mulher forte e batalhadora. Mas suas palavras soavam ocas e falsas até para si mesmo. Ele não tinha certeza de nada. Eu quero ver ela, papai. A gente pode ligar? Só para saber se ela tá bem. Não, Bia, é melhor não. Vamos. Vamos deixar ela seguir a vida dela. No fundo, Ricardo estava com medo. Medo de olhar nos olhos de Sofia de novo. Medo de descobrir que tinha cometido um erro terrível, uma injustiça que a tristeza profunda e constante nos olhos de sua filha não o deixava esquecer um só minuto. Verônica, por outro lado, aproveitava cada fresta, cada momento de fragilidade. Ela se instalara na vida dos dois como uma era venenosa, sutil, persistente e sufocante. Ricardo, que tal eu preparar aquela lasanha à bolonhesa que a Bia adora? Posso vir cozinhar para vocês hoje à noite. A casa parece tão triste sem um cheirinho de comida caseira. Sua voz era sempre solícita, seu sorriso sempre pronto e ensaiado. Não precisa se incomodar, Verônica. A gente se vira. Não é incômodo algum. Adoro cuidar de vocês. Vocês são a minha família. Ela já falava como se fizesse parte da mobília, como se seu lugar ali fosse um direito adquirido. Bia, sentada no sofá fingindo assistir a um desenho,
fez uma careta de nojo. Eu não gosto da sua lasanha. Gosto da lasanha da Fia. A voz da menina foi cortante. Beatriz, não seja rude com a sua tia. Ricardo a repreendeu, mais por hábito do que por convicção. A rejeição da filha a qualquer coisa que viesse de Verônica era palpável e absoluta. Ela vai se acostumar, Ricardo. Crianças são adaptáveis. É só uma fase. Verônica dizia, com uma confiança que beirava a arrogância e que irritava Bia profundamente. Eu não vou me acostumar. Nunca. E você não é da minha família. Bia se levantou e marchou para o quarto, batendo a porta com força. Verônica disfarçou a raiva com um suspiro de falsa resignação. Mas Ricardo, pela primeira vez, viu o lampejo de fúria genuína em seus olhos antes que ela conseguisse esconder. Aquela menina mimada estava arruinando seus planos. Enquanto isso, em um bairro distante, na periferia da cidade, Sofia travava sua própria e silenciosa batalha pela sobrevivência. Depois de uma semana de buscas infrutíferas, de portas fechadas e olhares desconfiados, conseguiu um emprego como faxineira noturna em um grande e impessoal shopping center. A jornada era brutal. Das 10 da noite às 6 da manhã, limpando corredores intermináveis e banheiros públicos sujos. O salário era menor, o trabalho mais pesado e humilhante, e o dinheiro para os remédios caros de sua mãe, mais curto e incerto. Como foi a noite, minha filha? Dona Helena a esperava todas as manhãs com o café passado e um sorriso cansado. Ela via o cansaço se acumulando nos ombros da filha como um peso invisível, via as olheiras se aprofundando e o brilho em seus olhos se apagando dia após dia. Tranquila, mãe. É só o horário que é puxado. A gente fica com o dia e a noite trocados. Mas a gente acostuma. Sofia nunca contava sobre as lágrimas que derramava no vestiário frio e úmido. Sobre a saudade que sentia de Bia, uma dor física, aguda, que apertava seu peito e a deixava sem ar. A falta da risada da menina, do calor de seus abraços, da sua tagarelice inocente, era um fantasma que a assombrava nas madrugadas silenciosas e solitárias do shopping. Na mansão, a frase que Bia ouvira da tia não saía de sua cabeça, ecoando em seus pensamentos. Me livrei daquela interesseira. Agora o caminho está livre para mim. Armação. A palavra se tornou uma obsessão. Sua filha era inocente, e ela precisava de provas concretas. Adultos, ela percebeu com uma clareza assustadora para sua idade. Eram complicados, teimosos, precisavam de fatos, de evidências irrefutáveis. E ela iria encontrá-las, custasse o que custasse. Foi numa tarde de terça-feira que sua investigação secreta começou de verdade. Verônica estava no quarto de hóspedes, que agora ela tratava como seu, falando ao celular com a porta entreaberta. Bia subiu as escadas na ponta dos pés, o coração batendo forte contra as costelas. A caixa de joias de Verônica estava aberta sobre a penteadeira, um tesouro de veludo e pedras brilhantes. Com o coração aos pulos, a menina entrou no quarto. E ali, em um dos compartimentos de veludo azul, havia um espaço vazio, perfeitamente moldado para um par de brincos longos. Bia pegou o celular do pai, que ele deixara carregando na mesinha de cabeceira, e com as mãos trêmulas, tirou uma foto nítida do compartimento vazio. Não sabia exatamente para que serviria, mas seu instinto infantil, puro e infalível, dizia que aquilo era importante. Beatriz, o que você está fazendo no meu quarto? A voz de Verônica, subitamente atrás dela, a fez pular de susto. Bia escondeu o celular rapidamente atrás das costas. Oi, tia. Eu só estava olhando suas joias. São tão bonitas. Ela fechou a caixa rapidamente, tentando parecer casual. Você sabe que não pode mexer nas minhas coisas sem permissão. Isso é falta de educação.
O tom de Verônica era mais áspero e ameaçador que o usual. Bia percebeu que havia tocado em um ponto nevrálgico, em um segredo. Desculpa, não vou mais mexer. A menina saiu do quarto, o coração ainda disparado. Mas agora, a suspeita se transformara em uma certeza absoluta. Aquela caixa de joias escondia a prova da mentira de sua tia. Nos dias que se seguiram, Bia se tornou uma sombra, uma pequena detetive observando cada movimento, cada palavra, cada sorriso falso de Verônica. Ela notou o sorriso de satisfação da tia sempre que Ricardo reclamava de uma nova faxineira que não era tão cuidadosa quanto Sofia. Notou a alegria mal disfarçada quando ele dizia, com um suspiro, que precisava superar a história de Sofia e seguir em frente. Na sexta-feira à noite, a oportunidade de ouro, a prova que ela tanto buscava, apareceu. Verônica estava na sala de estar, ao telefone com uma amiga, achando que estava completamente sozinha na casa. Bia desceu em silêncio para beber água e passou pelo corredor escuro, bem a tempo de ouvir a confissão. Amiga, você nem imagina como foi fácil. Plantei os brincos de esmeralda no armário da coitadinha e pronto. O Ricardo, tão inteligente para os negócios, é um completo idiota para a vida. Caiu como um pato. Acreditou na minha encenação de vítima direitinho. Agora é só esperar ele esquecer a favelada e perceber que a mulher da vida dele sou eu. 10 anos esperando por essa chance. Mas valeu a pena cada segundo de espera. Cada palavra foi como uma faca de gelo no coração de Bia. Ela gravou a confissão em sua memória, cada sílaba venenosa, e voltou para o quarto sem fazer um único barulho. A verdade era suja, cruel e mais feia do que ela poderia imaginar. E agora ela sabia exatamente o que tinha que fazer. Não adiantaria apenas contar ao pai. Ele estava cego, manipulado. Ele precisava ver. Ele e o mundo inteiro, se fosse preciso. No sábado de manhã, Bia acordou com um plano audacioso e arriscado traçado em sua mente infantil, mas brilhante. Papai, a gente pode ir no shopping hoje? Ela perguntou durante o café da manhã, a voz deliberadamente doce e infantil. Shopping? Pra quê, filha? Ricardo respondeu distraído, lendo as notícias em seu tablet. Quero comprar um presente para Fia, um pedido de desculpas. Ricardo largou o tablet e olhou para a filha, surpreso. Desculpas por quê, Bia? Por não ter conseguido proteger ela. Por não ter gritado mais alto. Eu sabia que ela era inocente, papai. Eu sabia, mas não consegui provar. A culpa na voz da filha era genuína, e isso cortou o coração de Ricardo mais uma vez. A culpa não foi sua, meu amor. Você fez tudo o que podia. Mesmo assim, eu quero dar um presente para ela. Por favor, papai. Por favorzinho. Ricardo não conseguiu resistir. O sorriso de sua filha tinha desaparecido há semanas, e qualquer vislumbre dele era uma vitória. Tudo bem. Que presente você quer comprar? Uma coisa bem especial, você vai ver. Bia sorriu. Mas não era o sorriso de uma criança pedindo um brinquedo. Era o sorriso de uma estrategista prestes a mover a peça final de seu xadrez. Durante a tarde, com uma astúcia impressionante, ela ligou para Verônica. Tia Vero, quer ir no shopping com a gente? O papai vai me levar para comprar um presente. Que convite ótimo, meu amor! Claro que eu vou! Que horas? A voz de Verônica do outro lado da linha era puro deleite. Às 5. A gente se encontra na praça de alimentação. Combinado, vou adorar! Verônica desligou, exultante. A pirralha finalmente estava baixando a guarda, aceitando sua presença. Mal sabia ela que estava sendo atraída para o centro do palco, para o ato final de sua própria peça. Bia já sabia onde Sofia trabalhava. Com uma desculpa de que precisava de ajuda com um trabalho da escola sobre profissões, ela tinha conseguido a informação com o porteiro do prédio,
um senhor simpático que conhecia todo mundo na vizinhança. Ele contou que a moça fazia a limpeza noturna do shopping. 5 da tarde, a hora exata em que o turno de Sofia começava. Perfeito! Na hora marcada, Ricardo e Bia chegaram. A menina estava elétrica, uma bola de energia contida. Papai, vamos tomar um sorvete antes, na praça de alimentação, por favor? Eles se sentaram em uma mesa central, com ampla visão de todo o movimento. Bia olhava para todos os lados, ansiosa. 15 minutos depois, Verônica surgiu, impecavelmente vestida, maquiada, perfumada, como se fosse a uma festa de gala. Oi, queridos. Nossa, o shopping está lotado hoje. Ela se sentou ao lado de Ricardo, um pouco mais perto do que o necessário, a mão tocando seu braço de forma casual. Oi, tia. Que bom que você veio. O entusiasmo de Bia era tão falso que chegava a ser artístico. Foi então que ela a viu. Sofia estava saindo de uma loja, empurrando um carrinho de limpeza, já vestida com o uniforme cinza e sem graça da empresa terceirizada. O coração de Bia deu um salto. Era a hora. O show ia começar. Fia, Fia! Bia gritou, o mais alto que seus pequenos pulmões permitiram, e disparou da mesa como uma flecha, deixando Ricardo e Verônica perplexos e constrangidos. Beatriz, volte aqui. Onde você vai? Mas a menina já estava correndo, desviando das pessoas, os cabelos cacheados voando atrás dela. Sofia ouviu seu nome sendo gritado e se virou confusa. Ao ver Bia correndo em sua direção, quase derrubou o carrinho de limpeza, o coração disparando de susto e alegria. Princesa, o que você está fazendo aqui? Bia se atirou nos braços de Sofia, um abraço que continha semanas de saudade, angústia e uma saudade que doía. Fia, que saudade! Você tá bem? Você tá comendo direitinho? Tô bem, meu amor. Só trabalhando muito. Sofia estava emocionada, as lágrimas surgindo em seus olhos, mas também terrivelmente constrangida. Ricardo e Verônica se aproximavam, e um pequeno círculo de curiosos começava a se formar ao redor delas. Oi, Sofia. Como vai? A voz de Ricardo era genuinamente preocupada. Sofia parecia mais magra, mais pálida, mais cansada. Vou bem, obrigada, Dr. Ricardo. Consegui outro emprego, graças a Deus. Verônica observava a cena com um sorriso venenoso e condescendente. Ver Sofia naquela posição, ainda mais humilde, vestida naquele uniforme feio, era imensamente gratificante para ela. Que coincidência, não é, Ricardo? Encontrar nossa ex-funcionária. O tom de Verônica era puro desprezo, disfarçado de polidez. A humilhação atingiu Sofia novamente, como um tapa no rosto. A cena parecia uma peça de teatro cruel. O homem rico e confuso, a tia má e vitoriosa, a faxineira injustiçada e a criança no meio do fogo cruzado. Foi quando Bia decidiu que era hora de soltar a bomba, de incendiar o palco. Fia, eu sei que você não roubou nada. Ela falou alto, a voz clara e firme, para que todos ao redor, o círculo de curiosos que agora os rodeava, pudessem ouvir perfeitamente. Verônica ficou pálida. Bia, querida, não vamos falar sobre isso aqui. É feio. Tem muita gente olhando. Por que não? Quem não deve, não teme. A menina encarou a tia, os olhos de jabuticaba faiscando como brasas. Filha, já conversamos sobre isso. Vamos comprar o seu presente. Ricardo tentou intervir, sentindo a situação sair de controle. Papai, eu ouvi a tia Vero no telefone. Ela confessou para uma amiga que plantou os brincos no armário da Fia para incriminar ela. O barulho da praça de alimentação pareceu diminuir, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. As pessoas mais próximas pararam para ouvir, os rostos chocados. Ricardo ficou branco como cera. Verônica, vermelha como um pimentão. Sofia, completamente sem ar. Beatriz,
Que absurdo é esse? De onde você tirou essa história? A voz de Ricardo era um sussurro chocado. Ela disse que foi fácil enganar o senhor, que o senhor caiu como um patinho e que a favelada caiu direitinho na armação. Bia repetiu as palavras exatas, a voz infantil carregada de uma raiva e uma dor que não pertenciam à sua idade. Isso é fantasia de criança, Ricardo. É uma mentira. Ela sente falta da faxineira e está inventando coisas para trazê-la de volta. Verônica tentou rir, mas o som que saiu de sua garganta foi um grasnido estrangulado. Eu não estou inventando, e eu tenho prova. A multidão de curiosos aumentou. Alguns já estavam com os celulares em punho, filmando a cena. Verônica olhou ao redor, sentindo-se encurralada, como um animal em uma jaula. Ricardo, vamos embora. Agora. Eu não vou ficar aqui sendo humilhada e caluniada por uma criança. Não. Eu quero entender isso. Agora. A voz de Ricardo era fria, gélida. Ele olhou diretamente nos olhos de Verônica. É verdade, Verônica? Você armou contra a Sofia? Como você pode acreditar nela e não em mim? Eu sou sua prima, sua amiga há 10 anos. Eu te conheço desde sempre. Então me explica uma coisa. Bia interveio, a pequena e implacável promotora. Se foi um roubo, por que a senhora tem uma caixa de joias em casa com um espaço vazio, exatamente do tamanho dos brincos de esmeralda que sumiram? Ela mostrou a foto no celular para o pai. A multidão se espremeu para ver a imagem na tela. Eu posso ter outros brincos? Posso ter mandado para o concerto? Pode ser qualquer coisa? As desculpas de Verônica eram fracas, desesperadas, patéticas. Papai, ela está mentindo. Eu ouvi ela confessando para a amiga no telefone. Eu ouvi tudo. Chega! Eu não vou ser julgada por uma pirralha mimada, mal educada e mentirosa. Verônica perdeu completamente a compostura. Gritou, o rosto bonito desfigurado pela raiva, na frente de dezenas de pessoas. O murmúrio da multidão se transformou em um zumbido de reprovação e choque. A máscara de boa moça, de amiga dedicada, tinha caído, revelando o monstro por baixo. Verônica, se você é inocente, por que está tão nervosa e descontrolada? A pergunta de Ricardo, calma e lógica, foi a pá de cal. Porque é humilhante, é humilhante. 10 anos de amizade e lealdade jogados no lixo por causa de uma fantasia infantil. Não é fantasia. A senhora disse que esperou 10 anos pelo meu pai e que valeu a pena se livrar da concorrência. As palavras de Bia foram como um tiro à queima-roupa. Verônica ficou lívida. Ela nunca tinha dito aquilo. Mas sua negação não convenceu ninguém. O pânico estampado em seus olhos era uma confissão silenciosa. Ricardo olhou para o rosto de Sofia, molhado pelas lágrimas silenciosas da injustiça. Olhou para a filha, firme, corajosa e inabalável em sua busca pela verdade. Olhou para a prima, desmascarada, patética, suando frio. O quebra-cabeça finalmente se montou em sua mente, a imagem final clara e aterrorizante. Verônica, eu vou te fazer uma última pergunta. E eu quero a verdade. Você plantou aqueles brincos no armário da Sofia? Verônica tentou um último e desesperado blefe, apelando para a chantagem emocional. Ricardo, como pode duvidar de mim? Eu sempre cuidei de você, da Bia. Eu sempre estive ao seu lado. Isso não responde à minha pergunta. O silêncio na praça de alimentação era total, pesado. Verônica olhou para os celulares apontados para ela como armas, para os rostos que a julgavam sem piedade. Estava acabado. E então, em um último ato de desespero e maldade, ela fez sua pior e última jogada. Tudo bem, talvez eu tenha me precipitado. Talvez eu tenha colocado os brincos lá para testá-la. Mas foi para te proteger. Essa mulher estava se aproveitando da sua carência, da sua filha. Ela é uma golpista. A admissão parcial, ainda atacando a honra de Sofia, fez a multidão explodir em vaias e xingamentos.
Ela confessou. Que monstro! Coitada da moça! Mas Verônica, em sua queda livre para o inferno, decidiu levar todos com ela. Acorda, Ricardo. Ela é uma faxineira. Uma morta de fome que usou a sua filha para dar o golpe do baú. Você vale milhões. Ela não tem onde cair morta. Ela só quer o seu dinheiro. O preconceito explícito, a crueldade venenosa em sua voz, chocou a todos. Sofia soluçou, a dor da humilhação sendo quase insuportável. Chega, Verônica, chega! Ricardo explodiu pela primeira vez em sua vida. O grito, carregado de raiva, dor e decepção, silenciou a praça de alimentação. Você mentiu? Você armou. Você humilhou uma pessoa inocente e ainda tem a coragem de atacá-la de novo na minha frente? Verônica percebeu que tinha ido longe demais, que tinha perdido tudo. Ricardo, me desculpa, eu te amo. Sempre te amei. Foi por isso que eu fiz tudo isso. A confissão desesperada e patética foi o prego final em seu caixão. Humilhada, desmascarada, julgada publicamente, ela saiu correndo, abrindo caminho por entre as pessoas que a filmavam, a xingavam e a vaiavam. Ricardo ficou parado, processando a destruição de uma amizade de uma década, a injustiça terrível que cometera, a dor que causara a duas pessoas que amava. Papai, agora você acredita em mim? Agora você acredita na Fia? A voz de Bia era pequena, cansada, mas vitoriosa. Acredito, filha. Acredito. E me desculpe por não ter acreditado em você desde o começo. Ele se virou para Sofia, os olhos cheios de um arrependimento profundo. Sofia, você pode me perdoar? Eu fui cego, fui um idiota, fui um covarde. Não precisa se desculpar, Dr. Ricardo. O senhor foi enganado. A maldade dela enganaria qualquer um. Agora que todo mundo já sabe a verdade, Bia anunciou para quem quisesse ouvir, com a autoridade de uma rainha. Vocês podem parar de fingir que não se gostam e se beijar logo. A multidão, que ainda assistia a tudo, riu e começou a aplaudir. A novela da vida real estava tendo um final feliz. E no meio de tudo, Sofia e Ricardo se olharam, não mais como patroa e empregado, mas como duas pessoas que, através da dor, da mentira e da coragem de uma menina, finalmente tinham a chance de descobrir o que sentiam um pelo outro. A guerra parecia ter acabado, mas a jornada deles, a construção de uma nova vida e de uma nova família, estava apenas começando. E o futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia tão brilhante e promissor quanto as luzes do shopping center, que testemunharam a queda de uma vilã e o início de uma linda e improvável história de amor. 6 meses depois daquele dia memorável e caótico no shopping, Ricardo, com a ajuda de sua cúmplice e filha, Bia, preparou uma surpresa. Ele levou Sofia para jantar no restaurante mais romântico da cidade. No final da noite, ele se ajoelhou e, com um anel de noivado que brilhava tanto quanto as lágrimas nos olhos de Sofia, ele a pediu em casamento. Bia, escondida atrás de um vaso de plantas, segurava um cartaz que dizia: "Diz que sim, fia, eu já te chamo de mãe mesmo." E em meio aos aplausos dos outros clientes do restaurante, Sofia disse o sim mais feliz e certo de sua vida. O casamento foi simples, mas cheio de significado, na pequena e charmosa igreja do bairro onde Sofia cresceu. Dona Helena, radiante e com a saúde muito melhor graças aos tratamentos que Ricardo agora podia proporcionar, levou a filha ao altar, o rosto transbordando de orgulho e felicidade. Bia, a daminha mais orgulhosa e mandona do mundo, jogava pétalas de rosa com um entusiasmo contagiante e piscava para os convidados como se fosse a anfitriã da festa. Quando o padre, com um sorriso cúmplice, perguntou se alguém tinha algo contra aquela união, Bia gritou de seu lugar no primeiro banco: "Eu me oponho a eles serem infelizes um único dia de suas vidas." A igreja inteira caiu na gargalhada.
uma gargalhada que selou a alegria daquele momento. A vida se tornou o que Sofia, em seus sonhos mais ousados, nunca ousou imaginar. Ela não era mais a faxineira, mas a dona da casa, a esposa amada, a parceira de vida de um homem bom e, o mais importante de tudo, a mãe que Bia escolheu com o coração. Eles se mudaram para uma casa nova, menos ostensiva e fria que a antiga mansão, mas infinitamente mais cheia de calor, de risadas e de amor. Uma casa que rapidamente se tornou um verdadeiro lar. 1 ano depois, a família cresceu. Nasceu Lucas, um menino de olhos cinzentos e profundos como os do pai e sorriso doce e gentil como o da mãe. Bia se tornou a irmã mais velha, mais coruja, dedicada e protetora que o mundo já viu. "Eu vou ensinar tudo para ele, mãe", ela dizia, com a seriedade de uma professora. Principalmente a nunca confiar em pessoas com sorriso muito falso e a sempre lutar pela verdade. Sofia e Ricardo, juntos, aprenderam a navegar suas diferenças, que antes pareciam um abismo. Ele aprendeu a valorizar a simplicidade, a alegria de um jantar caseiro, a beleza de uma vida sem aparências e status. Ela aprendeu a se sentir segura, a aceitar ser cuidada e amada, a acreditar que merecia toda aquela felicidade que a vida, depois de tanto lhe tirar, agora lhe dava em abundância. E Verônica? Depois da humilhação pública e do escândalo que se espalhou por toda a cidade, ela vendeu seu apartamento e sumiu sem deixar rastros. Alguns diziam que tinha se mudado para o exterior, outros que vivia reclusa e amargurada no interior do país. Seu nome se tornou uma história de advertência, um exemplo sombrio do que a inveja, o preconceito e a obsessão podem fazer a uma pessoa, transformando-a em uma caricatura de si mesma. Numa tarde ensolarada de domingo, anos depois, a família estava reunida no jardim da casa. Ricardo empurrava o pequeno Lucas, já com seus 4 anos, no balanço, enquanto Sofia e Bia, agora uma pré-adolescente com a mesma inteligência perspicaz e o mesmo coração justo nos olhos, cuidavam das flores. "Mãe!" Bia disse, de repente, parando de regar as rosas. "Você acha que a tia Vero aprendeu a lição?" Sofia parou de mexer na terra e olhou para a menina, sua menina, que já não era mais tão menina assim. "Eu não sei, filha. Sinceramente, eu não sei. Algumas pessoas, infelizmente, nunca aprendem porque não querem enxergar os próprios erros. Mas o importante não é o que ela aprendeu. O importante é o que nós aprendemos com tudo isso." "E o que a gente aprendeu?" Bia perguntou, curiosa. "Nós aprendemos que a verdade, por mais que tentem escondê-la, por mais que demore, sempre, sempre encontra um jeito de aparecer. Aprendemos que o amor verdadeiro é mais forte que o dinheiro, que o status e que qualquer preconceito. E aprendemos, principalmente, que uma família de verdade não é feita de laços de sangue, mas de laços de cuidado, de respeito, de lealdade e de coragem para lutar um pelo outro, não importa o que aconteça." Bia sorriu, um sorriso maduro e compreensivo. "E a gente aprendeu também que, às vezes, uma menina de 8 anos pode ser muito mais esperta e corajosa que um monte de adulto bobo." Sofia riu, uma risada livre e feliz, e abraçou a filha com força. "Isso também. Com certeza, isso também. Você foi a nossa heroína, princesa. Você salvou a todos nós." Naquele momento, olhando para o marido sorrindo, para os filhos brincando, para o jardim que florescia sob seus cuidados, Sofia entendeu o verdadeiro e profundo significado de sua jornada. A mancha no tapete, a falsa acusação, a humilhação, a dor. Tudo aquilo não tinha sido o fim, mas um começo doloroso e necessário. Foi o fogo que purificou suas vidas, que queimou as mentiras e as aparências, e que revelou o que era falso e fortaleceu o que era verdadeiro e essencial. A felicidade ela finalmente compreendeu,
não era a ausência de problemas ou de cicatrizes, mas a certeza de ter com quem enfrentá-los, de mãos dadas. E ali, naquele jardim, sob o céu azul e o sol quente, estava a sua certeza, a sua força, o seu porto seguro, a sua família, completa, verdadeira, e depois de tudo que passaram, inabalável. E você? O que essa história te ensinou? Você acredita que o perdão é possível em um caso como o de Verônica, ou que algumas ações são simplesmente imperdoáveis? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu vou adorar ler o que você pensa sobre essa história de luta, justiça e amor. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Muito obrigada por sua companhia e até a próxima história.